Graça e paz, meus irmãos. Estamos juntos novamente para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por todo esse período, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Já parou para pensar quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, quantas coisas Deus tem feito em sua vida? Só o fato de você estar agora aí me assistindo, estar com a gente nesse momento de culto, já é um sinal de que Deus tem te abençoado e permitido chegarmos até esse momento, chegarmos até esse ponto da história. Então, tudo isso são bênçãos de Deus. Quantas coisas que nós devemos parar para pensar, para agradecer e realmente ver a mão de Deus e o cuidado de Deus em cada coisa, né? Eu desejo que esse culto seja um culto abençoado, seja um culto maravilhoso na sua vida, que você possa realmente sentir a presença de Deus aí onde você está e que você seja alcançado também pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, e que esse culto concorra para o bem-estar de todos nós e para o louvor da glória de Deus, porque tudo é para Ele, né? Tudo é para louvor e para a honra do nosso Deus. Então, nós vamos orar nesse momento, já para dar andamento a esse culto que já se iniciou. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de juntos estarmos celebrando, adorando, cultuando o teu nome, ao Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. Queremos te agradecer, ó Deus, por esses momentos que nós vamos passar aqui, ó Pai, agradecer ao Senhor por todas as coisas e pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração, esteja aceite a esse culto como oferta a Ti, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando toda a Tua igreja, todo o Teu povo, todo aquele que está nos assistindo neste momento e participando desse culto conosco, Pai. Toda a honra seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Leitura bíblica, João 15, de 1 a 17. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Muito bem, meus irmãos. Quero também aproveitar a oportunidade, aproveitar esse momento para informá-los que nós estamos dando atendimento pastoral de terça a quinta-feira na nossa igreja, no período da tarde, a partir das 14 horas. O irmão que quiser ir até a igreja para entregar o seu dízimo, sua oferta, para conversar com o pastor, pode ir, nós estamos lá para atendê-lo. Se quiser agendar algum horário específico, também estamos à disposição para atender a todos aqueles que assim desejarem, que assim necessitarem, tá bom? Nós vamos agora fazer mais um momento de oração. Nós estaremos orando nesse momento pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelos enfermos, por todos nós, pela nossa cidade também, para que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos suplicar agora a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bênção nas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos, abençoando, ó Pai, as famílias da Tua igreja, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essa cidade, esse local, Senhor Deus, e a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença dentro das nossas casas, que nós possamos sentir a Tua presença dentro dos nossos corações e na nossa vida, ó Deus. Abençoa, ó Pai, aquele que está preocupado com o trabalho, Senhor, fortalecendo, fortificando ali no emprego, ó Pai, que o Senhor mantenha o emprego de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Se há alguém desempregado, alguém na busca do trabalho, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos Teus filhos e que não venha faltar o alimento, o mantimento em suas residências, ó Pai,
que não falte a tua provisão, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando também os enfermos da tua igreja, que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, a todos, ó Deus, levantando, Senhor Deus, abençoa o Daniel ali no hospital, ó Pai, que o Senhor esteja agindo com tua mão de poder sobre a vida dele, Senhor Deus. Nós já somos gratos pelo que o Senhor já fez, ó Pai, e que o Senhor continue ali, ó Deus, colocando a tua mão de poder sobre ele e sobre a sua família também, ó Deus. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação, por onde for no meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Nas horas tristes de aflição que a vida sempre a todos dá, ou quando alegre o coração, o meu Jesus me guiará. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Contente vou, me guiarás por tua muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. E
fazer a leitura da palavra de Deus. Então, nós vamos passar agora para um momento especial, o momento da mensagem. Não que os outros momentos não sejam importantes, têm a mesma importância, porque tudo é para o Senhor, tudo é para o louvor do Senhor. A mensagem também é para glorificar a Deus. Então, é um momento também importante, mas é um momento que talvez mereça um pouco mais a nossa atenção, um momento que mereça um pouco mais a nossa concentração, porque nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Nós já falamos com Ele através das orações, dos cânticos, agora vamos ouvir o Senhor também através da leitura da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você o texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 6. Nós leremos dos versos 5 ao verso 9. Gênesis, capítulo 6, de 5 a 9. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre o tema melhor a cada dia. Você já percebeu como o ser humano é competitivo? Como nós somos competitivos? Sempre estamos querendo nos destacar em alguma coisa, seja na escola, seja no trabalho, aonde estiver, sempre há aquele desejo de destaque. E a sociedade em que nós vivemos nos faz querer ser sempre melhores. E não só isso, nós queremos também as melhores coisas. Quando nós vamos a um auditório, nós buscamos sempre os melhores lugares para sentar. Queremos sentar nos melhores lugares, nos lugares que dão mais visão. Queremos sempre ter o destaque nas coisas que fazemos, nas coisas que compramos. As donas de casa, quando vão ao sacolão, à feira, ao supermercado, escolhem sempre os legumes mais bonitos. Só os melhores vão para a mesa, só os melhores tomates vão para a mesa. As crianças, por sua vez, querem escolher os doces maiores, os doces mais coloridos. São esses doces que têm a sua preferência. E ninguém quer sair por aí mal vestido, mal arrumado. Queremos também as melhores roupas, as roupas mais bonitas. Nós somos assim. Nós queremos sempre o melhor. E já pensou no significado da palavra melhor? É uma palavra que é tão usada, nós usamos tanto essa palavra. Presta atenção como você usa no seu dia a dia a palavra melhor. Mas você sabe qual é o significado dessa palavra? Melhor é algo que é notável por estar acima da média. É algo que é superior ao comum. Essa é a definição que o dicionário traz para a palavra melhor. Os atletas conhecem muito bem essa realidade, porque dia após dia eles buscam superar a sua média. Dia após dia eles buscam estar acima da média, buscam superar os seus concorrentes, seus companheiros, e assim eles vão vivendo no dia a dia. Então, ser melhor é superar a cada dia o alcançado. Mas quando nós falamos da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo, será que nós temos sido os melhores? Será que nós temos buscado ser melhores a cada dia? Será que nós temos pensado na questão da excelência nesse relacionamento com Deus e nesse relacionamento com o próximo? Quando nós falamos em ser melhores a cada dia, nós estamos dizendo que as nossas ações e atitudes de hoje, elas devem ser superiores, elas devem ser mais notáveis que essas atitudes que nós tivemos no dia de ontem. A busca pela perfeição, ela deve ser um anseio de todo cristão e deve ser uma busca constante,
que só será possível se nós caminharmos com Deus. Então, se você quiser ser melhor a cada dia, você deve andar com Deus. Se quisermos ser melhores a cada dia, devemos procurar andar com Deus, devemos procurar e querermos andar com Deus. Esse deve ser o objetivo de todo homem, porque nós somos criados para isso, nós somos criados para ter esse relacionamento, nós somos criados para caminhar com Deus e nós devemos buscar isso a cada dia. O caminhar com Deus é mais do que um deslocamento daqui para lá, é mais do que um deslocamento, é um estilo de vida. Quem anda com Deus se torna diferente dos outros e se torna alguém especial. A Bíblia fala de pessoas que foram assim. Gente como eu, gente como você, que caminharam com Deus e que foram chamados de amigos de Deus. Olha que privilégio poder ser chamado de amigo de Deus. Noé foi uma dessas pessoas. Ele foi uma dessas pessoas que teve esse privilégio de ser chamado amigo de Deus, que teve o privilégio de caminhar com Deus. O texto que nós lemos afirma que a decisão do homem de não andar com Deus o levou a um estado de pecado e a um estado de maldade tão deplorável que motivou o Criador a exterminar a raça humana da face da terra. Mas por causa desse relacionamento de Noé com Deus, isso não aconteceu. A humanidade só não chegou ao fim porque Noé andava com Deus. E com ele, nós aprendemos 3 atitudes do homem que anda com Deus. A primeira atitude do homem que anda com Deus é ser justo. O homem que anda com Deus é justo. Noé era um homem justo. Está lá no versículo 9. Justo é quem age corretamente. Algo muito difícil em nossos dias, já percebeu? E isso não se limita apenas ao governo, mas em todos os lugares nós vemos pessoas injustas praticando injustiças. Vivemos em meio a uma geração que é corrompida, onde a injustiça impera por todos os lados. Nos dias de Noé, as coisas também eram assim. As pessoas faziam mal umas às outras, seus pensamentos eram maliciosos, eles se aproveitavam uns dos outros, os homens não respeitavam as mulheres não se davam ao respeito, e quanto mais perversa e quanto mais violenta fosse uma pessoa, mais ela era respeitada. Estou falando dos dias de Noé, há mais de 2.000 anos atrás, há quase 4.000 anos atrás. Todos os pensamentos dos homens eram maus, e de todos eles, menos os de Noé. Noé, ele era justo porque ele andava dentro dos padrões de Deus. Padrão é o modelo, padrão é o gabarito, padrão é o molde. Então, imagine lá a fábrica que fabrica os parafusos. Então, os parafusos têm todas aquelas voltinhas, né? Todas aquelas voltinhas em torno dele. Se um parafuso estiver fora do padrão, se um parafuso estiver com uma voltinha a mais ou uma voltinha a menos, ele será descartado, ele será eliminado, ele será jogado fora. E esse é o gabarito, esse é o padrão, esse é o molde. E naquele mundo horrível, cheio de maldade, o molde era justamente esse, contrário ao molde de Deus. Eles andavam justamente, o gabarito era justamente contrário ao gabarito do Criador. Então, naquele mundo ninguém conseguia, Noé, aliás, conseguia manter a sua mente pura. Ele era a única pessoa que conseguia manter a sua mente pura. Mas ele conseguia fazer isso porque ele pensava nas coisas que são de cima. Seus pensamentos eram direcionados a Deus, seus pensamentos eram direcionados à sua vontade, e isso fazia dele uma pessoa diferente, fazia dele uma pessoa justa. Nós vivemos atualmente em um mundo tão horrível e tão mau como no tempo de Noé.
E nós somos desafiados, então, a cada dia, a manter a nossa mente pura, a manter a nossa mente voltada para as coisas que são de cima. Devemos manter a nossa mente voltada para essas coisas que são de cima. Paulo fala que os nossos pensamentos devem estar voltados, pensar nas coisas que são de cima. E então não permita que a sujeira do mundo penetre na sua mente. Não permite que as impurezas desse mundo, não permite que a poluição do pecado, que a poeira do pecado penetre na sua mente. Pense nas coisas que são do alto, pense nas coisas que são de cima. Quem pensa nas coisas que são de cima, vive para Deus. Nós somos desafiados, então, a pensar nessas coisas, a pensar em Deus. E quem vive para Deus é considerado justo. É considerado justo porque vive pela fé. O justo é a pessoa que se relaciona corretamente com Deus e se relaciona com Deus corretamente pela fé. E por isso procura com seus pensamentos e com as suas ações obedecer aquilo que Deus na sua palavra estabelece como modelo de vida. Romanos 1,17 vai dizer isso. Ele diz que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que aprecia a palavra de Deus. É a pessoa que tem prazer em meditar nela e a toma como verdade e a toma como regra para o seu viver. Vivendo pela fé. Quem vive pela fé não vive desesperado, não vive desesperado, assustado com as situações da vida, pois sabe que Deus cuida, pois está caminhando ao seu lado. Mesmo quando está desempregado, mesmo quando a doença bate na porta, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando todas as pessoas dizem não, ele confia, porque ele sabe que não está sozinho nesta caminhada. Então, no meio das dificuldades da vida, se você anda com Deus, você vai poder se alegrar e pode confiar que Ele tem o melhor para aquele que caminha ao seu lado. Noé foi justo. Noé foi justo porque ele andava com Deus em meio a uma geração injusta e manifestou a sua fé. Manifestou a fé que a justiça exige, tornando-se assim o herdeiro da justiça que vem pela fé. E esse é o nosso desafio, viver pela fé num mundo complicado, viver pela fé no mundo de pecado, viver pela fé onde as pessoas não acreditam, onde as pessoas não creem e vivem dentro de outro molde, vivem dentro de outro padrão. Em segundo lugar, o homem que anda com Deus não se contamina com o mundo. O homem que anda com Deus, ele não se contamina com o mundo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Versículo 9. Então, ele também era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ser íntegro significa ser fiel, significa ser verdadeiro, significa ser honesto, significa ser sincero diante de todos. Noé não era falso, Noé não mentia, Noé não enganava as pessoas. Ele não queria dar um jeitinho nas coisas, ele não queria levar vantagem em cima das pessoas, e ele vivia aquilo que ele falava. Quem é íntegro fala a verdade. Não tenta tirar proveito das situações. Não tenta manipular as coisas a seu favor. Não tenta dar um jeitinho nas coisas. Quem é íntegro devolve o troco a mais que recebeu no caixa. Quem é íntegro não esquece de passar o troco no caixa. Quem é íntegro não cola na escola. Quem é íntegro é transparente em seus negócios. E há um ditado que diz: dize-me com quem andas e direi quem és. Não era íntegro justamente porque ele andava com Deus. Então ele refletia o caráter de Deus em sua vida. Nós que andamos com Cristo devemos refletir o caráter de Cristo. Aquelas pessoas que andam com Cristo, aqueles que verdadeiramente andam com Cristo, vão refletir o caráter de Cristo. Mas como o mundo carece de pessoas assim. O mundo carece de gente que queira andar com Deus. O mundo carece de pessoas que queiram caminhar ao lado de Jesus. Gente que queira parecer com Cristo.
E se você, meu irmão, quiser parecer com Cristo, e se você quiser parecer com Cristo cada vez mais, deve se afastar das coisas do mundo, deve se afastar cada vez mais dessas coisas. Não pode imitar o comportamento e o estilo de vida que o mundo dita. Não pode fazer isso. E Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja, nós não devemos tomar a forma desse mundo, não devemos nos amoldar ao sistema, ao jeito, à maneira de ser, à cultura desse mundo, mas transformar-nos pela renovação da mente. E como essa mente ela é renovada? A partir do momento em que nós conhecemos mais de Deus, a partir do momento em que nós mergulhamos na sua palavra, a partir do momento em que nós buscamos essa intimidade com o Senhor e começamos a caminhar com Ele. Quando um crente tenta imitar o jeito do mundo ser, é um desastre total. É um desastre total quando ele tenta imitar a maneira do mundo ser. E há uma história, há uma ilustração, uma história, que diz o seguinte, que o diabo e os seus amigos estavam reunidos, tiraram um dia para descanso. Ele não descansa, mas nessa história ele tirou um dia para descanso e resolveram fazer um churrasco e ficaram ali sentados à beira da piscina fazendo o churrasco. Quando um dos seus veio correndo até onde ele estava e ofegante dizia: "Mestre, tem um crente curioso andando em cima do muro." E ele olha para cá, e ele olha para lá, e ele está todo curioso vendo o que nós estamos fazendo. O que nós vamos fazer? Vamos puxá-lo para cá? Vamos puxá-lo para cá e já vamos colocá-lo na churrasqueira? Vamos puxá-lo para cá e deixá-lo conosco? O que nós vamos fazer? Então ele respondeu: "Não se preocupe, esse muro me pertence. Ele está do meu lado, ele já está do nosso lado." Sabe que tem muita gente que é assim. Tem muita gente que é assim, tem muita gente hoje que está assim, tem muita gente que está andando em cima do muro, tem muita gente que está flertando com as coisas do mundo, tem muita gente que tem um pé ali e outro pé aqui, tem muita gente que está caminhando assim. E Deus não quer gente assim, Deus não quer gente indecisa, gente que não sabe aonde vai ficar, Deus não quer gente que anda em cima do muro. Não, Ele quer gente que seja compromissada com Ele, gente que tem um compromisso total com Ele, um compromisso integral com Ele. E Noé vivia neste mundo, mas ele sabia que o seu lugar não era aqui. Ele vivia neste mundo, mas sabia que o seu lugar não era aqui, ele não pertencia a esse lugar. Por isso ele não se preocupava com a opinião dos outros, ele não se preocupava com o que os outros iam dizer, não se preocupava com o que os outros diziam dele, ele não se preocupava com a imagem que as pessoas faziam dele, mas se preocupava com o que Deus pensava em relação a ele, se preocupava com a imagem que Deus via nele, e por isso ele foi o pregador da justiça. Ele foi o único que recebeu esse título de pregador da justiça. Nós devemos viver nesse mundo como peregrinos, sabendo que o nosso lugar não é este. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é esse, por mais que seja confortável, por mais que as coisas talvez pareçam boas, pareçam agradáveis, o nosso lugar não é esse. Por isso, quem anda com Deus não tem medo de fazer o que é certo. Não se preocupa com a opinião dos outros e anda com Deus pela fé. Porque sabe que o nosso lugar, o lugar que está preparado para aquele que anda com Deus, é muito melhor do que esse. É um lugar glorioso, é um lugar maravilhoso, onde não existe dor, tristeza, lágrima. É um lugar onde teremos a eternidade toda ao lado de Jesus. Por isso não se deixe enganar. Quem anda com Deus não se contamina com o mundo. Quem anda com Deus não se contamina com o mundo. E o homem que anda com Deus, ele também tem uma outra característica muito importante. O homem que anda com Deus tem intimidade com o Criador. Também no versículo 9, vamos encontrar Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Olha o versículo 9 novamente. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
Para andar com Deus, é preciso estar em sintonia com Ele. Para caminhar com alguém, é preciso estar de acordo com o outro. É preciso compartilhar dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos, dos mesmos gostos, da mesma conversa. É preciso ter afinidade, é preciso ter cumplicidade e dividir todos os percalços dessa caminhada. O profeta Amós, ele pergunta: estarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como vão estar juntos se não concordarem, não é? É possível andar com Deus? É uma pergunta reflexiva, né? Para nós refletirmos. É possível andar com Deus? Sim, claro. Jesus convidou seus discípulos e convida todos nós para andarmos com Ele. E esse caminhar com Deus, esse caminhar com Jesus, proporciona experiências novas a cada dia. E são essas experiências que nos aproximam mais de Deus. Quem anda com Deus tem experiências com Ele. Quem anda com Deus desenvolve um relacionamento com Ele. E nós fomos criados com esse objetivo. Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Deus nos criou para andarmos em sintonia à sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para nós. O melhor para nós está na vontade de Deus, está em fazer e estar dentro dessa vontade de Deus. Então, quem tem um relacionamento com Deus não vive triste. Quem tem um relacionamento com Deus não vive desanimado, não vive chorando, não vive abatido, porque sabe que nunca está sozinho. Mesmo nos momentos de luta, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis, e são vários os momentos difíceis, mas quem tem um relacionamento com Deus sabe que nunca está sozinho. Mas dentre aqueles que andam com Deus, dentre aqueles que andam com Deus, ainda existe um grupo seleto, um pequeno grupo, um grupo seleto, que é o daqueles que têm intimidade com o Senhor. Jesus tinha os seus discípulos, Jesus tinha os 70 que o seguiam, tinha os seus 12 apóstolos, e dentre esses 12 ele tinha os seus amigos íntimos, os 3, Pedro, Tiago e João. Eles tinham intimidade com o Senhor. Eles tinham intimidade com o Senhor porque se destacavam, porque o procuravam mais, porque queriam estar mais perto dele. Eles queriam estar mais juntos dele. Então, diferente da atitude de alguns outros, Pedro, Tiago e João queriam estar mais próximos do Senhor. E esse querer mais de Deus, que faz a diferença. É esse querer estar mais próximo do Senhor que nos torna crentes mais saudáveis, que nos torna crentes mais felizes. É esse querer mais de Deus que nos torna melhores a cada dia. Pedro, Tiago e João tiveram experiências diferentes dos outros, justamente porque se dedicaram, quiseram ter essas experiências e conhecer algo mais, conhecer mais o Senhor. Queira mais de Deus em sua vida. Queira mais de Deus na sua vida e você será melhor. Queira mais de Deus na sua vida e você terá mais. O Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Eu vou repetir, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E isso não é qualquer coisa. Deus nos convida a sermos seus amigos íntimos. Ele está te convidando, meu irmão, a ser seu amigo íntimo, a caminhar com ele no lado a lado, a ter algo mais. E isso só será possível se você quiser. Se você quiser andar com ele. Se nós quisermos andar com Ele, se nós quisermos essa intimidade com o Senhor, nós teremos mais, nós teremos muito mais, nós teremos mais poder, nós teremos mais força para falar de Cristo, nós teremos mais poder para testemunhar, para vencer o pecado, para vencer o mal, nós teremos algo a mais, algo diferente. Queira mais de Cristo em sua vida, queira mais de Deus em sua vida. Então, com Noé, nós aprendemos que quem anda com Deus acha graça diante do Senhor. E isto é, encontra o favor e encontra a aceitação de Deus.
E aí está o segredo de alguns serem mais abençoados que outros. Quer ser abençoado? Seja melhor a cada dia. Ande com Deus. Faça esse propósito de andar com Deus. Faça esse propósito que amanhã nós sejamos melhores do que fomos hoje. Que amanhã nós tenhamos um relacionamento mais à frente do que foi hoje com Deus. Enoque foi o bisavô de Moisés. Enoque foi o 7º homem depois de Adão. Ele foi o bisavô de Moisés e ele também andou com Deus. Seus desejos, seus pensamentos e as suas prioridades eram estar em comunhão com Deus. Dentre todas as coisas que ele fazia, a prioridade da sua vida era estar em comunhão com Deus. E ele tinha intimidade com Deus. Enoque sabia que um dia Deus viria com juízo sobre a terra e por isso ele quis ter um relacionamento diferente com Deus. Nós também sabemos pelos sinais que a volta de Cristo está bem próxima, que logo Cristo virá para julgar o mundo, e nós sabemos disso, todo aquele que conhece a palavra de Deus sabe disso, e a cada dia que passa, esses sinais são mais evidentes para aquele que crê, e logo Cristo virá para julgar o mundo. Então não perca mais tempo, queira mais de Deus na sua vida, queira ser melhor a cada dia, queira mais de Deus na sua vida, queira mais proximidade com o Senhor, porque essas coisas todas ficarão, essas coisas todas derreterão, tudo isso passará. Mas a eternidade, ela está lá, pronta para aqueles que querem andar com Deus. Então, queira mais de Deus na sua vida. Conta-se que Enoque andava tanto com Deus, que um dia, conversando com ele, foi se distanciando, e foi chegando cada vez mais perto de Deus. Então Deus disse: Enoque, meu amigo, já que você está tão perto da minha morada, por que você não fica de vez aqui comigo? E o texto diz: e Enoque não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando nos aproximamos mais e mais de Deus, Ele toma a iniciativa de nos convidar para estarmos na sua presença, e na presença de Deus para sempre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que nós queiramos mais de Deus, que você queira mais de Deus na sua vida. E aí você vai experimentar algo diferente acontecendo no seu dia a dia. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, pela Tua palavra que é tão rica, que é tão poderosa, Senhor, pela Tua palavra que nos desafia, como nos desafiou hoje, ó Deus, a sermos melhores, a querermos ser melhores, ó Deus, e nós sabemos que isso será possível apenas se nós quisermos e apenas se o Senhor nos permitir, ó Pai, se o Senhor nos der condições disso, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Pai, cada filho Teu, cada servo Teu, cada um que ouviu a Tua palavra nessa noite, ó Pai, que nós sejamos melhores, que nós queiramos, ó Deus, ser melhores a cada dia, Senhor. Abençoa a Tua igreja, traz um novo momento na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, dá um renovo na vida de cada um dos Teus servos, ó Deus, renova-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, querer buscar mais a Tua presença e queremos cada vez mais fazer a diferença neste lugar. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme
firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus, nós estamos chegando ao término de mais um culto, estamos chegando ao final de mais um momento em que nós passamos juntos para adorar, para louvar, para aprender mais a palavra de Deus. Espero que você tenha aproveitado o máximo, que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor falou ao seu coração, porque ela não volta vazia, não é? Então agora nós vamos terminar esse culto, vamos orar mais uma vez encerrando. Que Deus te abençoe, te dê uma semana produtiva, uma semana de vitória, uma semana de paz, e que a paz esteja também dentro do seu lar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti por todos os momentos aqui passados, por todas as coisas que aconteceram nessa noite, Senhor, pelos cânticos, hinos, pela Tua palavra, e que o Senhor esteja abençoando cada um dos Seus filhos, cada um que recebeu essa mensagem, cada um que participou desse culto, cada um, ó Pai, que nesse momento se uniu a nós em adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, dando a paz e dando alegria, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, com o povo da IBMS, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, dá um abraço em quem está do seu lado, dá um abraço pelo pastor, e que você tenha uma excelente semana na presença de Deus.